Irmãos, bom dia. Graça e paz. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Apocalipse. Você que está aqui, abra a sua Bíblia. Você que está acompanhando pelo YouTube ou pelo Facebook, abra também a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo de número 8. Nós hoje não vamos ter os slides. Eu preparei uma aula com slides, mas deu um problema no computador. E o computador quebrou, então não tem como, né, passar os slides nessa manhã. Nós vamos começar a estudar as trombetas. Mas antes, deixa eu recordar aqui alguns pontos importantes para a nossa compreensão. O livro de Apocalipse, ele não é um livro fácil de ser compreendido, porém é possível nós compreendermos esse livro com meditação, com estudo. É um livro que exige meditação, que exige estudo. Nós não podemos fazer uma leitura simples do livro, porque ele é um livro cheio de simbolismos. É um livro cheio de significados pictórios, né, cheio de enigmas. Então, nós precisamos interpretar o livro, interpretar esses significados, interpretar esses enigmas. E como é que nós interpretamos? Nós interpretamos a partir daquilo que já foi revelado. Então, uma das regras de interpretação bíblica é que a Bíblia ela interpreta a si mesma. A Bíblia dá o significado da interpretação. Então, quando a gente olha para Apocalipse, nós vamos ver algumas coisas, e então nós temos que fazer a seguinte pergunta: aonde já foi falado sobre isso? E aí, então, nós vamos buscar o significado lá no Antigo Testamento e também nos ensinos de Jesus Cristo, tendo Jesus Cristo como mestre supremo, né? Tendo Jesus Cristo como mestre supremo. Então, o livro de Apocalipse, como nós temos estudado, ele se apresenta em 7 quadros. 7 quadros. Então, esses quadros, eles contam o tempo da história, da primeira vinda de Jesus até o seu retorno. Então, cada quadro conta, né, a história da primeira vinda até a segunda vinda, só que cada quadro ele vai ser apresentado por um ângulo diferente, por uma visão diferente. Então, até eu tinha separado ali no Data Show 3 fotos da Torre Eiffel, de Paris. 3 fotos de ângulos diferentes. E quando você vê por ângulos diferentes, você vê a mesma imagem, só que cada imagem traz um destaque especial, né? Um destaque específico. Então, o livro de Apocalipse ele é um livro trabalhado dessa maneira, né? De maneira cíclica. O livro se apresenta dessa maneira. Então, se nós lermos o livro linearmente, né, do capítulo 1 ao capítulo 22, linearmente, como sendo uma história, então nós vamos ter vários problemas, porque o mundo vai acabar várias vezes, os salvos serão arrebatados várias vezes, e então não é dessa maneira que nós devemos ler o livro. Então, do capítulo 1 até o capítulo 3, nós temos um primeiro quadro, que nós já estudamos, que é o quadro das 7 igrejas. O que mostra o quadro das 7 igrejas? Mostra a vida da igreja, e as batalhas da igreja, e o dever da igreja de ser testemunha fiel da primeira vinda até o retorno de Jesus Cristo. E a ênfase está em que Jesus Cristo ele sempre vai dizendo: olha, eu vou estar voltando, né? Eu venho rapidamente. Então, a igreja é chamada ali a ser fiel, a permanecer fiel no seu testemunho. Então, aquelas 7 igrejas da Ásia Menor, elas nos representam ainda hoje. Um segundo quadro, ele começa ali no capítulo de número 4, né? Então você pode abrir ali comigo, né? No capítulo de número 4. Ele começa ali no capítulo de número 4, a visão do trono de Deus, que vai mostrar o que aí? Vai mostrar Jesus Cristo.
ele subindo aos céus, e quando Jesus Cristo sobe aos céus após a sua ressurreição, após a sua morte, após a sua ressurreição, quando Jesus Cristo sobe aos céus, o que Jesus Cristo faz é abrir o livro, pegar o livro na mão e começa a abrir os selos do livro. Que livro é esse? Esse é o livro da história. Ali Jesus Cristo, ele recebe toda a autoridade do Pai. Jesus Cristo disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele recebe autoridade sobre tudo, sobre principados, sobre potestades, sobre homens, sobre a criação. Jesus recebe autoridade sobre tudo, nos céus e na terra. Nós não podemos minimizar a autoridade de Jesus Cristo. Então ele recebe toda a autoridade. E ele começa a reinar. Ele começa a reinar logo após a sua subida aos céus. Como esse reinado ele se revela? Através da abertura dos selos. Através da abertura dos selos. Então, são 7 selos, né? Nós vimos ali os 7 selos, né? O primeiro selo sendo o evangelho vitorioso, o segundo selo, a igreja perseguida, o terceiro selo, muitos da igreja sendo escravizados, o quarto selo, muitos da igreja e do mundo sendo mortos, e o quinto selo mostra a igreja debaixo do trono de Deus. No quinto selo não acontece nada, só mostra a igreja debaixo do trono de Deus, ali. E a igreja, então, ela ora, né? Debaixo do altar, a igreja, ela ora. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Então a igreja faz essa oração, e o Senhor diz: olha, eu vou dar para vocês vestiduras brancas, esperem um pouco. É necessário que ainda outros, né, sejam mortos também como mártires. E aí então a abertura do sexto selo. O que é a abertura do sexto selo? O sexto selo, nós vimos, é a resposta de Deus a essa oração. Porque no quinto selo as almas elas oram: Senhor, até quando o Senhor não vai fazer justiça? E no sexto selo nós vemos Deus vindo e fazendo justiça. No sexto selo o mundo acaba, né? Veja ali o sexto selo, no versículo 12, capítulo 6, versículo 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro, ou seja, não tem mais sol, como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se, ou seja, não existe mais céu, como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, ou seja, o mundo, ele acabou aqui. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da ira, da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? E depois, o que vai mostrar ali no capítulo de número 7, resumindo bastante, né, é a visão dos glorificados, e o sétimo selo é o silêncio no céu, que é a consumação, ou seja, tudo já foi consumado. Então, há muitas semelhanças entre as quatro estruturas de 7 que aparecem na parte central do texto de Apocalipse. Então, no centro do Apocalipse, nós vamos ter algumas estruturas de 7. São 7 selos, que nós já vimos, né? Agora, vamos ver as 7 trombetas, depois 7 vozes e 7 taças. Então, aparece muito isso, né? 7 selos, 7 trombetas, 7 vozes, 7 taças. Então, o que é tudo isso? É a história sendo recontada por ângulos diferentes, porque senão, como eu disse, né, o mundo vai acabar várias vezes, a igreja vai ser arrebatada várias vezes. Então, é uma repetição da história. E cada vez que a história é repetida,
Deus vai responder uma pergunta diferente para nós. Por exemplo, teve uma aula que o presbítero Manuel falou assim: pastor, olha, tem um monte de coisa que eu não vi aí ainda, né? Queria a resposta para algumas coisas. Por quê? Porque essas respostas elas vão estar em outros quadros. Elas vão estar em outros quadros, né? Ok. Então, veja aí, a repetição da grande história revelará os propósitos divinos para o mundo, em especial para o seu povo. As ações divinas repercutidas em todos esses setes revelará a graça salvadora e também o juízo terrível de Deus sobre os homens. Então, o que essas estruturas de sete vão mostrar? Vão mostrar que Deus ele é bom para a sua igreja, mas vão mostrar que Deus também ele é terrível para aqueles que não se arrependem dos seus pecados. Deus ele é justo com aqueles que não se arrependem dos seus pecados. Eles não provam da graça de Deus, mas eles provam da ira do Cordeiro, como nós já vimos aqui no capítulo 6, versículo 17, porque ele diz assim, ó, porque chegou o grande dia da ira deles, né? Quem é que pode suster-se? Então, a ira de Deus, a ira do Cordeiro, cairá sobre todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Essas estruturas de sete também vão demonstrar a autorização para atuação. Deixa eu explicar isso. Por exemplo, nós vamos ver a igreja atuando. A igreja ela vai atuar sobre autorização divina. Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu. Então, para que alguém faça alguma coisa, precisa da autorização de Deus, da autorização de Jesus. Então, a igreja ela vai fazer a sua obra debaixo da autorização de Jesus. E até mesmo os anjos e os demônios, como nós veremos, eles vão atuar nesse mundo conforme a autorização de Jesus. Então, Jesus é aquele que está no comando, ele está no controle. Isso se chama soberania de Deus. Nada foge ao controle da soberania de Deus. O diabo, ele não é um ser que trabalha fazendo o que ele quer. Não, ele só faz aquilo que Deus permite ele fazer. Só faz aquilo que Deus permite ele fazer. Então, ele é um ser propenso para o mal. Então, quando Deus permite que ele haja, Deus já sabe que ele vai fazer o mal, mas ele faz o mal debaixo da restrição divina. Por exemplo, nós temos um caso no Antigo Testamento, que é o caso de Jó. Então, Deus falou para Satanás, né? Você pode ir lá, mas não toca na vida de Jó. Então, o diabo ele veio com tudo, mas ele não tocou na vida de Jó. Foi uma autorização de Deus. Depois Deus veio, o diabo voltou até a presença de Deus, né? Satanás voltou até a presença de Deus, e Deus falou, olha, você pode ir lá, toca na saúde dele, mas não tira a vida dele. O diabo veio, pôs doença em Jó, da planta do pé até o alto da cabeça, tumores, mas não tirou a vida de Jó. Então, o diabo está agindo ali debaixo de restrição. Aqui em Apocalipse é a mesma coisa. Nós vamos ver o diabo agindo, mas ele agindo debaixo de restrição. Debaixo de restrição. Nós vamos ver como Deus é justo, quando Deus permite esse agir, né, do inimigo. Então, ele precisa, tudo que acontece por autorização. E no meio de tudo isso, veja aí na folha, no meio de tudo isso, a necessidade de que a igreja posicione-se firme no testemunho, resistente na tribulação, esperançosa na vitória final, a qual já está garantida pela obra redentora do Cordeiro. Então, qual é o papel da igreja, meus irmãos? O papel da igreja é ser fiel testemunha. Esse é o papel da igreja. A igreja tem que ser fiel e tem que ser testemunha. Nós vamos ver a igreja sendo chamada o tempo todo no Apocalipse a pregar o evangelho, a ser uma testemunha fiel. Não só nas palavras, como também na vida, porque não adianta nada ter palavras e não ter vida. Deus não pode estar só nos nossos lábios.
Deus ele tem que estar nos nossos lábios, mas também tem que estar no nosso coração, na nossa vida. Então, o Apocalipse chama a igreja a um despertar. Deus está mostrando as realidades espirituais. A igreja é chamada a esse despertar, né, para realidades espirituais. Ok? Então, veja ali, uma história dentro da história. Primeiro ponto, uma história dentro da outra. A segunda contagem da história terminou com o 7º selo, que descreveu o silêncio no céu após a consumação de todo o propósito divino. Imediatamente o texto conecta isso com as 7 trombetas. Então vamos ver ali Apocalipse capítulo 8, versículos 1 e 2. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então aqui, esse silêncio, como nós vimos, não é simplesmente silêncio, mas ele é a consumação de todas as coisas. A igreja já tinha sido glorificada, né? Já a visão, já tivemos ali no capítulo 7, a visão dos glorificados. Então, aqui é a consumação, esse silêncio, essa meia hora de silêncio, é uma representação da eternidade. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. O que são as trombetas, né? As sete trombetas, veja ali na folha, as 7 trombetas estão como que dentro dos 7 selos. E de fato elas vão recontar uma história dentro da mesma história, abordando com mais detalhes aspectos que já foram anunciados nas sessões das 7 igrejas e dos 7 selos. Os 7 anjos recebem cada um a sua trombeta, porém ainda não recebem autorização para tocá-las. Então, veja só, parece um pouco confuso, né? Porque trombeta é selo, né? Mas onde estão as trombetas? As trombetas, elas são uma recontagem detalhada daquilo que acontece nos selos. Especialmente no 6º selo, onde o mundo ele é visitado por Deus com justiça, onde a justiça de Deus, né, onde Deus visita o mundo para fazer a sua justiça. Ok. Então veja ali ponto 2, a oração da igreja e a resposta divina. Versículos 3 a 5. Então diz assim: vi outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar, e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então aqui nós temos a seguinte imagem. Os anjos, eles estão com as trombetas na mão, mas eles não podem tocar as trombetas. Por que eles não podem tocar as trombetas? Porque é necessário que algo antes aconteça. Então vamos ver com detalhes aqui esses versículos, né? Tem muita coisa aqui para a gente ver. O anjo ele ficou de pé junto ao altar. Que altar é esse, meus irmãos? Esse altar é o altar de Deus. Esse altar, ele é uma representação lá do Antigo Testamento. Lembra que lá no Antigo Testamento Moisés fez um altar de sacrifício? Um altar de ouro? Lá no livro do Êxodo. Então, a Bíblia diz que as coisas que Moisés fez, elas eram representações de uma realidade no céu.
Então, se as coisas que Moisés fez eram representações de uma realidade no céu, ele fez exatamente como Deus lhe mostrou. Então, as coisas que nós vemos aqui, elas falam lá do tabernáculo do Antigo Testamento. Então, esse anjo ele está junto do altar, né? Esse altar é o altar onde ele representa ali, onde o povo de Deus vai para buscar o perdão e purificação. O anjo está diante do altar e ele tem um incensário de ouro. Ele tem um incensário de ouro. O incenso, no Antigo Testamento, ele era um símbolo das orações. Símbolo das orações. Então, esse anjo, ele está diante da presença de Deus, diante do altar de Deus, e ele tem ali um incenso que no Antigo Testamento representa as orações. Só que nós vamos ver aqui que o incenso e as orações não são a mesma coisa. O incenso aqui, ele representa as orações. E veja o que foi dado ao anjo. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, o anjo, ele recebeu muito incenso. O que significa isso? Aqui nós entendemos que esse versículo ele fala da intercessão de Cristo pela igreja, da mediação de Cristo em prol do seu povo. Porque esse incenso, ele nos fala, ele nos mostra que é necessário esse incenso junto com as orações dos santos para que as nossas orações sejam respondidas, né, sejam atendidas. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é o nosso mediador, ele é o nosso intercessor. E o anjo, ele recebe muito incenso, significando a plena suficiência de Cristo Jesus. Então, seja, Cristo, ele é plenamente, um suficiente intercessor em prol da sua igreja. Essa é a leitura que nós fazemos aqui desse texto, né? Porque as nossas orações, elas então são levadas, veja ali, até a presença de Deus, por meio desse incenso. Veja ali o versículo de número 3. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, as nossas orações, elas sobem à presença de Deus por causa da obra de Cristo Jesus. Nós entendemos isso do restante das Escrituras. Sim, nós oramos não em nosso nome, porque se orássemos em nosso nome, as nossas orações não seriam atendidas. As nossas orações, elas são em nome de Jesus. O que significa em nome de Jesus? Que orar em nome de Jesus não é senha, né? Não é enter, em nome de Jesus, enter, né? Porque tem gente que acha que o nome de Jesus é senha, é enter, ou o nome de Jesus tem poder mágico. Não. Orar em nome de Jesus significa, Senhor, eu não me coloco na tua presença em meu nome, mas eu me coloco na tua presença no nome de Jesus, porque o nome dele tem autoridade sobre todos os nomes. Então eu costumo dizer o seguinte, por isso que ele é advogado. E a gente sabe que com o juiz a gente não conversa, mas o advogado ele conversa com o juiz. Mas eu vou usar um exemplo aqui, bem simplista até. Se uma criança ela for na mercearia e falar assim, olha, eu quero aí um doce, marca aí no meu nome. O dono da mercearia não vai marcar. Mas fala assim, ó, marca no nome do meu pai. Meu pai tem crédito aí. Aí o dono da mercearia vai marcar. Então, Jesus Cristo, se nós chegarmos na presença de Deus em nosso nome, não vai ter efeito nenhum, mas quando nós chegamos em o nome de Jesus, né? Em o nome de Jesus, então aí as nossas orações, elas são atendidas. Bom,
O que está mostrando aqui, meus queridos irmãos? Está mostrando o dever da igreja. Diante de tudo que vai acontecer, diante de tudo que Deus vai mostrar para a gente aqui, nas trombetas, como Ele já mostrou para nós nos selos, diante de tudo que Deus vai mostrar, qual é a nossa tarefa? Oração. A tarefa da igreja é oração. Nós temos que orar, porque está dizendo aqui que as nossas orações, as orações de todos os santos, e não está falando aqui de santos, no sentido de santos beatificados, mas está falando de santos, todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. A oração de todos os crentes, ela é levada até a presença de Deus. Então a igreja tem que orar, a igreja tem que interceder. E uma vez que nós conhecemos a revelação de Deus, que é a Bíblia, e a Bíblia é revelação, uma vez que nós conhecemos a revelação, nós devemos orar conforme nos foi revelado. Tá. Tá, vou explicar em uma frase. Interceder é se colocar em lugar de outro, né? Em favor de outro. Então, a tarefa da igreja, o dever da igreja é o dever de orar. Acho interessante isso quando nós olhamos para o livro de Daniel. Porque quando nós olhamos lá para Daniel, a Bíblia diz que Daniel orava quantas vezes ao dia, meus irmãos? 3 vezes. Deus mostrava as coisas para Daniel e Daniel se colocava diante de Deus em oração. Em oração. E ele intercedia por quê? Ele intercedia pela restauração do povo de Deus. Se você olhar para o capítulo de número 9 lá de Daniel, você vai ver Daniel intercedendo para que Deus perdoe o seu povo e restaure o seu povo. E a igreja, meus irmãos, aguarda a consumação de todas as coisas. É nosso dever estar em oração. Vê que Deus, Ele mostra aqui a visão a João, para que João passe à igreja e para que a igreja entenda o seu dever de orar. Orai sem cessar, para que a igreja não deixe de orar. Meus queridos, quando nós deixamos de orar, nós estamos perdendo terreno, nós estamos perdendo espaço, nós enfraquecemos na fé e deixamos de compreender os propósitos de Deus. Nós não devemos orar para controlarmos a Deus, para dizer a Deus o que Ele deve fazer, porque Deus, Ele é simplesmente Deus. E o que está escrito aqui vai se cumprir, mas nós devemos orar para que entendamos o propósito de Deus, para que entendamos o mundo e o agir de Deus nesse mundo. Nós devemos orar para estarmos em comunhão espiritual com Deus, porque senão a nossa visão das coisas, ela se torna simplesmente terrena e carnal, e não espiritual, como deve ser. Exatamente, o presbítero Moisés está falando aqui que quando o povo de Deus pecava, Moisés intercedia, e a ira de Deus era aplacada. Aqui tem um detalhe interessante, que o povo ele está diante do altar, né? O anjo está diante do altar. E o altar, ele representa aqui o lugar onde Deus faz a expiação, Deus faz a purificação dos pecados do seu povo. Por que a igreja deve especificamente orar? Para que as pessoas se arrependam. Para que haja arrependimento. Porque tudo que vai acontecer aqui, as trombetas, é porque não há arrependimento. E a igreja deve orar por arrependimento. A igreja deve orar por arrependimento. Todos os homens vão se arrepender? Não. Mas muitos vão se arrepender. Então a igreja deve orar por arrependimento. E a falta de arrependimento, ela traz o juízo divino. Agora veja, meus irmãos, como é interessante isso, como é importante isso. Ali nas 7 igrejas da Ásia, o que Deus diz para as 7 igrejas da Ásia? Volta ao primeiro amor, senão vou remover do seu lugar o seu
candeeiro. Deus chama ali as igrejas, aquelas 7 igrejas, ao arrependimento. Aquelas pessoas que estavam vivendo numa conformação com o mundo, Deus chama ao arrependimento, ou seja, é preciso arrependimento. E nós, como igreja, nós devemos orar pelo nosso arrependimento e pelo arrependimento também dos nossos irmãos. Quando nós entendemos a revelação, nós oramos conforme a revelação. Queridos, nós não podemos ser meninos na nossa oração, ou com o tempo devemos deixar de ser meninos. Porque às vezes a nossa oração é assim: Senhor, obrigado por esse dia, obrigado porque hoje eu tenho alimento, dá-me alimento. Senhor, abençoe a minha casa. Senhor, eu preciso de uma televisão nova, porque a minha já não está legal, né? Senhor, eu quero também um aumento de salário, né? Que o Senhor providencie um salário melhor para mim. E me perdoe por não ser dizimista, mas providencie um salário melhor para mim. E abençoe a minha vida, a minha saúde. Amém. Ok, meus queridos? Deus pode ouvir essa oração, Ele é misericordioso, né? Tem um professor meu que diz assim, que das nossas orações, Deus ouve algumas e outras que Ele nos livre delas, né? Irmãos, nós devemos interceder por aquilo que Deus quer que intercedamos. Uma coisa que Deus pede para nós intercedermos é por arrependimento, pela conversão dos pecadores. Deus pede para intercedermos, para que as pessoas tenham os olhos abertos, os ouvidos, o entendimento, para que o coração do homem se converta a Deus. Deus pede para intercedermos por isso. Então nós devemos olhar para esse mundo pecador e sentirmos como Deus sente. Sentindo como Deus sente, seremos direcionados pelo Espírito Santo em oração. Pode ser no final, pode ser no meio. Nem sempre que você tem na Bíblia, nem sempre eles citam em nome de Jesus. Por exemplo, a oração do Pai Nosso, nós não falamos em nome de Jesus. Falamos, irmãos? Nós não falamos. Na oração do Pai Nosso, nós não falamos. E venham, porque eu tenho o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ninguém falou em nome de Jesus. Mas nós entendemos, no nosso entendimento, que essa oração ela é feita em nome, porque nós sabemos que nós não somos nada, mas Ele é o mediador. Queridos, eu vou ler aqui esse pedaço. A fumaça do incenso, intercessão de Cristo, oferecida pelo anjo, subiu até a presença de Deus, conduzindo as orações da igreja. Isso significa que o incenso foi aceito, e por conseguinte as orações também. A intercessão de Cristo por seu povo foi recebida diante do trono e os pecados foram perdoados. Porém, imediatamente após as orações serem aceitas, há uma reação de juízo. O anjo usa o mesmo incensário, enchendo-o de fogo do altar e o lança à terra. Então veja ali o versículo de número 5. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. Isso aqui é uma expressão de juízo, porque o anjo ele joga sobre a terra, né? Ele atira sobre os homens aquelas brasas, né? E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Agora, veja aí comigo na folha ainda, o pano de fundo dessa cena provavelmente esteja em várias passagens do Antigo Testamento. Em Levítico, capítulo 10, versículo 1 e 2, Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho ao Senhor, e foram consumidos pelo fogo que saiu de diante do Senhor. Então veja lá em Levítico, capítulo 10. Vê aqui que é um fogo que sai diante de Deus no capítulo de número 5, no versículo de número 5, capítulo 8, versículo 5. Em Levítico 10,
versículo 1 e 2. Quem achar pode ler, bem alto. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram nele fogo, e sobre ele incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, porque lhes não ordenaram. Então saiu fogo de diante do Senhor, e outro consumiu, e morreram perante o Senhor. Então, Nadab e Abiú, por que eles morreram, né? Eles eram autorizados a fazer aquilo. Mas por que eles morreram? Ali eles fizeram alguma coisa que Deus não ordenou. Então, o sacerdote ele deveria fazer somente aquilo que Deus ordenou. Ele não deveria inventar a coisa. Desobediência. Por isso que nós falamos que nós não podemos ficar inventando coisa no culto. Porque o culto deve ser feito com a simplicidade que Deus ordenou. Então, a Bíblia diz aqui que saiu fogo do céu e os consumiu. Vê que o anjo aqui, saiu fogo de diante do Senhor, né? Fogo de diante do Senhor e os consumiu, e eles morreram. Então, lá em Apocalipse diz o quê? Que o anjo ele pega de diante do altar, diante do Senhor, ele atira a terra. Isso que vai cair sobre a terra, nós vamos ver que vai como que consumir. Representa essa imagem aqui de Levítico. Agora veja também em Números 16, Números capítulo 16, versículo 35. Corá, Datã e Abirão. Quem são esses, né? Esses, eles são pessoas rebeldes. São pessoas rebeldes. Eles se rebelam contra a autoridade de Moisés, se rebelam contra Deus. Vê o que acontece, capítulo 16, versículo 35. Nós não vamos relembrar toda a história agora, mas só esse ponto. Procedente do Senhor, ou seja, de diante do Senhor, saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Então você vê aqui que é o oferecimento do incenso, né? Eles estão oferecendo o incenso, mas o oferecimento deles não está sendo aceito. Deus, no lugar de ouvir a oração deles, está fazendo o quê? Consumindo eles. É o que aconteceu com Nadab e Abiú, é o que acontece aqui com esses 250 homens, liderados por Datã, Corá, Datã e Abirão. Em Ezequiel, nós vemos uma cena também semelhante, né, de advertência. O que significam todas essas cenas? Nós não vamos ver todas elas. Significa que Deus ele não ouve as orações de todos os homens. Não é qualquer um que pode ser oferecendo, né, incenso a Deus. A Bíblia diz que Deus ouviu as orações dos santos. Deus ouve as orações de todos os homens, né? Mas no sentido aqui que é apresentado, de trazer o seu perdão, e para trazer junto dele, Deus ouve as orações apenas dos santos. O restante serão consumidos. É o que Deus vai mostrar no toque das trombetas. Renato? No culto. Sim. Por que Deus ele não atira fogo hoje, né? Deus não é toda vez que Deus atirou fogo, mas Deus ele pega alguns casos de exemplo para mostrar o que ele vai fazer no último dia. No último dia, todos esses que não serviram a Deus com sinceridade, eles serão consumidos pelo fogo divino, né? Pela justiça de Deus. Irmãos, há uma pregação muito comum, muito bem disseminada, né? De que Deus ele é amor, e de fato Deus ele é amor, mas Deus também ele é
justiça. Ele é justo. Então, não confundamos o amor de Deus com libertinagem, né? com a gente poder fazer o que a gente quiser. Não. Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Presbítero? Sim. Eu não vou saber explicar, presbítero, com sinceridade, né? Sim. Sim. Nós vamos ver que Jesus, ele aparece, não estou dizendo que Jesus aqui é o anjo, tá? Mas nós vamos ver que Jesus, em algumas vezes, ele aparece como anjo aqui em Apocalipse também. Então, não sei se esse é o caso aqui desse versículo, né? Porque o presbítero Manuel disse, se Jesus está lá, por que preciso passar pela mão do anjo? Né? O anjo leve, né? Nós vamos ver que, às vezes, Jesus aparece aqui como anjo. Não tenho certeza aqui se é o caso desse texto, né? Mas o que nós sabemos é que, sem a mediação de Cristo, as nossas orações, elas não subiriam a Deus, elas seriam, de fato, um fogo estranho. Então, veja ali o que acontece, meus irmãos, no versículo 5. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Os 7 anjos, eles estão autorizados. Veja ali, ponto 3 da nossa lição, os 7 anjos estão prontos. Os 7 anjos estão autorizados a realizarem as suas tarefas. Essa autorização é necessária. O mundo não é um lugar neutro, tornou-se um lugar de dominação do mal. Isso ainda nos conduz a algo de importância substancial. As forças das trevas não agem no mundo à revelia da autorização divina. Existe uma concessão, está de acordo com a lei de Deus, pelo menos até que essa lei seja plenamente satisfeita. Então, quando os anjos começarem a tocar as trombetas, Deus vai começar a autorizar a ação do mal em alguns pontos. Ok, então nós vamos ver agora, o relógio ali está certo? 10:05 para as 11? 10 horas? 9h55, então nós temos 20 minutos. Então nós vamos ver aqui as 4 primeiras trombetas, ok? Eu vou pedir aqui, eu coloquei no Data Show, mas eu separei aqui essa lição para entregar também, a lição 18. Alguém pode me ajudar aqui? Paulinho, para você poder acompanhar. Só pegar só uma aqui, pronto. Então, nós vamos ver aqui, meus irmãos, as 4 primeiras trombetas. Apocalipse, capítulo de número 8. Nós vamos ler o texto bíblico, Apocalipse 8, 7 em diante. Deixa eu entregar a folha aí, que senão vocês não vão concentrar aqui na leitura. Então veja ali, Apocalipse capítulo 8, versículo 7. Está aí comigo, irmãos? Estão aí comigo? Vamos lá. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue
e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm que tocar. Então, essas trombetas, como fica claro para nós nas leituras, elas apontam para o quê, meus irmãos? Elas apontam para o juízo de Deus. Então, as 4 primeiras trombetas, elas são mais amenas. São o juízo de Deus, mas um juízo ainda ameno. As 3 últimas trombetas é que a coisa fica feia. Só que, ao que parece, as 3 últimas trombetas, elas não atingirão a igreja, porque serão juízos de Deus sobre os ímpios. As 4 primeiras trombetas, juízos de Deus sobre o mundo criado, que aí, como nós estamos no mundo, nós sofremos as consequências. E as 3 últimas trombetas, juízos de Deus sobre os ímpios. Então, sofrerão os danos aqueles que não têm o selo de Deus. Lembra que foram selados lá os selos de Deus? O selo de Deus, né? Deus colocou o seu selo sobre os homens. Aqueles que não têm o selo de Deus, eles sofrerão os juízos das 3 últimas trombetas, né? Então vamos ver ali a primeira trombeta. Vamos ler novamente ali a primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Quando fala que terça parte, é porque isso é um juízo parcial de Deus. Então, tanto a segunda, a terceira trombeta, a quarta trombeta, vão mostrar juízos parciais de Deus sobre a criação. Sobre a criação, consequentemente sobre os homens. Nós temos que lembrar que Deus ele também trouxe julgamento sobre a criação. Lá em Gênesis 3:17, Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Então, o pecado do homem trouxe também maldição sobre a criação, trouxe a ira de Deus sobre a criação. E Deus, quando Ele for restaurar todas as coisas, no final Ele vai restaurar também a criação. Esse mundo ele será desfeito, e Deus vai trazer um novo mundo, um novo céu e uma nova terra. Isso é um significado simples, porque para haver uma nova criação, essa antiga criação tem que deixar de existir. Então, nós vamos ver na Bíblia, encontramos na Bíblia vários versículos que falam a respeito disso. Você tem muitos aí na sua folha. Então, nós devemos ver as primeiras, as trombetas, como uma ação divina, a ira de Deus contra a criação. Então, a primeira trombeta, ela traz destruição sobre o quê? 1/3 do verde. 1/3 do verde. O pessoal do Greenpeace não gosta muito dessa trombeta, né? Então, o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde.
Então, eu tinha separado ali várias imagens de destruições, né, por queimadas no mundo e devastações. Hoje nós temos pouco das nossas florestas no mundo. As florestas, elas foram destruídas, estão sendo cada vez mais devastadas. Isso não é bom, é um sinal do julgamento de Deus sobre os homens. Deixa eu beber água. É uma ação, né, nossa, mas é uma ação maligna por trás dos homens. Então, a primeira trombeta é a autoridade para destruir 1/3 de tudo aquilo que é verde na terra. Então, veja ali na folha, o ponto 2, né? A primeira trombeta, 1/3 do verde. O primeiro alerta de ataque dos céus à terra se dá através da mistura de 3 elementos que simbolizam coisas terríveis: saraiva, fogo e sangue. Trata de um símbolo do juízo final, do início do derradeiro acerto de contas de Deus com esse mundo caído. A primeira trombeta é a que mais se identifica com uma das pragas do Egito, a 7ª praga. Vamos ver lá Êxodo, capítulo 9. A gente sabe que tudo que aconteceu ali no Êxodo é um símbolo também daquilo que vai acontecer no final dos dias. Êxodo, capítulo 9. Versículos 22 a 26. Então, aonde isso já aconteceu? Né? Lá no Antigo Testamento, quando Deus trouxe julgamento sobre o Egito. Êxodo capítulo 9, versículos 22 a 26. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito. Vê como parece com aquilo que foi revelado ali em Apocalipse. Sobre os homens, sobre os animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto de homens como de animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gozém, onde estavam os filhos de Deus, não havia chuva de pedras. Então, o julgamento de Deus sobre o Egito, ele acontece aqui sobre a criação. É um julgamento parcial, porque nós sabemos que o julgamento final sobre o Egito aconteceu quando as águas do mar, né, se fecharam sobre eles. Então, aqui é um julgamento parcial, mas Deus começa o seu julgamento sobre a criação. Aqui 1/3 do verde é destruído. Veja também Apocalipse, vamos ali no Apocalipse onde nós estamos, né, capítulo 8, versículo 7. Qual que é a diferença? Né? Veja aí na folha. Um aspecto importante, todavia, é que a praga que foi direcionada somente contra os egípcios, pois o povo de Israel que estava em Gozém foi poupado. Essa é mais uma indicação de que as trombetas são o início da expressão da ira de Deus sobre o mundo caído, no qual ele protegerá o seu povo. Então, as trombetas, elas são um julgamento de Deus sobre o mundo caído, né? Deus pretende preservar o seu povo. Só que, como nós estamos nesse mundo, nós sofremos, né, quando vemos a devastação das árvores, das florestas, a morte dos animais. Tudo isso acontece como julgamento divino por causa do nosso pecado. E a expressão aí 1/3 é um aviso daquilo que está por vir. É um aviso daquilo que está por vir, porque
no versículo 13 ele diz, né? Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda restam tocar. Dona Santa queria falar? Então, os ímpios eles vão reconhecer algumas vezes, até mesmo em Apocalipse, a grandiosidade de Deus, mas isso não significa arrependimento. Até mesmo quando ele diz pequei, isso não significa arrependimento nem conversão. Simplesmente ele reconhece que Deus é justo e que ele é pecador. É por isso que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é um confessar sincero. Toda língua vai confessar sinceramente que Jesus é Senhor. Mas não vai haver arrependimento, né? Os ímpios eles não vão se arrepender dos seus pecados, em nenhum momento. Nós vamos ver aqui Deus enviando o seu juízo e Deus vai dizendo: foram enviados juízos, mas eles não se arrependeram dos seus pecados. Faraó não se arrependeu. Ele foi obstinado até o final, né? A segunda trombeta ela atinge o mar. O versículo 8, capítulo 8, versículo 8. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Então, quando foi que no Antigo Testamento as águas se tornaram em sangue, também lá com Moisés? Mas o que Deus está mostrando aqui? Deus está mostrando que nessa trombeta ele concede autorização para que seja destruído 1/3 de toda a vida marinha, inclusive da atividade humana. Deus, são atingidos, né? É atingido o mar, a vida marinha e também as embarcações. A atividade humana também é atingida aí pela segunda trombeta. Então foram atingidas as florestas, os bosques, as árvores verdes, e foi atingido também o mar. E agora será atingido, na terceira trombeta, as águas doces, tão necessárias para a nossa subsistência. Meus irmãos, nós temos poucos rios não poluídos. Não vou mostrar as imagens porque não deu certo, né? Mas eu separei ali várias imagens de rios poluídos. Nós temos, na verdade, poucos rios não poluídos. Praticamente a nossa água toda, ela já não é mais pura. Então veja ali o versículo de número 10. 1/3 das águas, não todas as águas, mas 1/3 delas. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Ou seja, o que significa a palavra absinto, né? Significa justamente isso, amarga. Então, águas impróprias para beber, águas que trazem enfermidades, que trazem morte. Então, os juízos de Deus sobre a criação, eles são revelados aqui. Agora aqui aparece a queda da estrela, né? Um detalhe interessante, a queda da estrela. E a estrela que cai, ela é relacionada também a Satanás. Ela é relacionada também a Satanás.
mais uma vez lá voltando ao Egito, os irmãos se lembram que Moisés, quando ele também feriu as águas do Egito, e os egípcios não podiam beber as águas. Mas aqui mostra claramente uma ação maligna, porque a estrela que cai aqui, ela também representa a Satanás. Então você vai ter uma descrição clara disso aí na sua folha. Nós vamos deixar para a semana que vem, ok? Porque o nosso tempo aqui, ele acabou. E aí começa a ser muita informação. Vamos, meus irmãos, fechar nossos olhos. Coloque-se diante de Deus em oração. Pense em tudo aquilo que você ouviu nesta manhã. Peça ao Senhor sabedoria para orar. Antes do toque das trombetas, Deus falou sobre a necessidade de estarmos em oração, em comunhão com Ele, e que Ele ouve as nossas orações, e que Ele fará justiça. Ele fará justiça. Ele trará justiça a este mundo. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, nós confessamos ao Senhor os nossos pecados, ó Deus. Pedimos ao Senhor que nos visite com um espírito de oração, Pai. Desperta-nos para orarmos. Desperta-nos, ó Deus, para intercedermos. Desperta-nos, Pai, para orarmos segundo a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. E nessa manhã, Pai, nós intercedemos, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados, que o Senhor traga arrependimento aos nossos corações, porque sabemos, Pai, que todos aqueles que não vivem inteiramente para o Senhor sofrerão um juízo divino. Então nós pedimos ao Senhor, tira-nos deste mundo, Pai, tira essa raiz, Senhor, do mundanismo dos nossos corações, que nós possamos ter uma vida santificada, para a glória do Teu nome, ó Pai. Pai bendito, em nome de Jesus, nós intercedemos para que o Senhor traga arrependimento para os homens, traga conversão aos corações, porque o Senhor é aquele que fará justiça. Então, Pai, nós temos visto o Teu agir, ou o agir que o Senhor está permitindo, determinando sobre a criação. Nós pedimos, Pai, que isso gere temor em nós, e que nós tenhamos a visão de que o Senhor está no controle de todas as coisas, e de que este mundo precisa ser desfeito para que um novo mundo seja criado por Ti. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.